Olá, meu nome é Lorena, sou aluna da licenciatura em Ciências Biológicas e a minha colega é a Natália e vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação dos fatores, afirma que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Esses fatores, que hoje são conhecidos como genes, são herdados tanto do pai quanto da mãe. Durante a formação dos gametas, esses pares de fatores se segregam, ou seja, separam-se, indo um fator para cada gameta. Um gene é uma unidade básica de hereditariedade que contém informações para produzir uma proteína ou uma molécula de RNA funcional, sendo uma sequência específica de DNA localizada em um cromossomo. Esses genes ou segmentos de DNA são responsáveis por determinar as características herdadas, como a cor dos olhos ou a predisposição a certas doenças. Para cada característica expressada, vai ter um código por trás. O código será o genótipo e a característica vai ser o fenótipo. Mas vamos definir melhor elas. Genótipo é a combinação de genes que o indivíduo herda de seus pais, enquanto fenótipo é como uma característica do indivíduo expressada. Os alelos podem ser dominante ou recessivos. O dominante é aquele que será expressado no fenótipo, com ou sem presença de outro alelo, e o recessivo é o alelo que será expressado apenas quando o alelo for homozigoto, ou seja, o dominante seria conhecido como azão, enquanto o recessivo seria o azinho. Os alelos, eles podem ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. O homozigoto seria os alelos que são idênticos em um gene específico. Ele pode ser tanto dominante quanto recessivo. Ele, para ser dominante, vai ser demonstrado como azão-azão e o recessivo como azinho-azinho. E o heterozigoto, ele vai ser o que possui alelos diferentes em um determinado gene, que vai ser, por exemplo, o azão e azinho. A lei da segregação estabelece que cada característica de um organismo é determinada por um par de fatores, que seriam os genes, que se separam durante a formação dos gametas. Assim, cada gameta recebe apenas um desses fatores. Ou seja, imaginando que seria o indivíduo com gene azão-azão, ao separar o genoma, um gameta vai estar como azão e o outro com azão. Enquanto o indivíduo que fosse recessivo, que seria azinho-azinho, ao se separar, os gametas serão o azinho e outro azinho, separados. Se tem duas formas de calcular a probabilidade dos alelos serem homozigoto ou heterozigoto. A primeira forma seria o quadro de Punnett e a segunda seria a forma de dispersão. Considerando o cruzamento de dois indivíduos de linhagem pura para um alelo que vai definir determinada característica, vamos distribuir os alelos da mãe em uma linha e os pais em uma coluna. A da mãe vai ser azinho-azinho e o do pai vai ser o azão-azão. Como diz na lei da segregação, a mãe vai doar metade e o pai vai doar metade dos genes. Então, vai ser azão e azinho, azão, azinho, azão, azinho e azão e azinho. As formas de dispersão também vamos imaginar a linhagem como se fosse pura. Então, vai ser, de novo, azão, azão e azinho, Só que para fazer a dispersão, você vai pensar como se estivesse conectando palavras. Então, a gente vai conectar um azão com um azinho, como se fosse pura. Então, vai ser, de novo, azão, azão e azinho, azinho. Só que para fazer a dispersão, você vai pensar como se estivesse conectando palavras. Então, a gente vai conectar um azão. Para fazer a probabilidade, vai ter duas regrinhas, que é conhecida como a regra do e a regra do ou. A regra do e é a ocorrência de um evento que não afeta a ocorrência de outro. Por exemplo, a probabilidade de obter cara num lançamento de moeda não é afetada pelo lançamento anterior, e ela vai ser usada para multiplicar. E a regra do ou é a ocorrência de um evento impede a ocorrência de outro. Por exemplo, não se pode obter cara e coroa simultaneamente no lançamento de moeda. E ela vai ser usada na soma. Agora é hora de praticar o conteúdo. Uma recomendação é que você pause sempre que eu terminar de ler a questão para você tentar fazer. E logo depois eu vou falar como que segue o passo a passo. Questão 1. De acordo com as leis de Mendel, um indivíduo com genótipo azão-azinho produz gametas. Letra A, somente A. Letra B, somente azão. Letra C, azão e azinho. Letra D, azão-azinho. E,
azão, 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 azinho e azinho, azinho. Levando em consideração que vai ser um azão e um azinho, temos que lembrar que na lei de Mendel eles vão se separar, ou seja, metade para um lado e metade para o outro. Se é azão e azinho, então ficará azão para um lado e azinho para o outro. Então a resposta será a letra C, de azão e azinho. 2. João e Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, casaram-se e tiveram 2 filhos normais, para essa característica, e um filho albino. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram se ele poderia ser mesmo um filho do casal. Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido um filho albino? Por exemplo, temos os seguintes genótipos: azão e azinho e azão, azão. O azão e azinho e azão, azão vão ser normais, enquanto o azinho, azinho será o afetado. Sabendo que a criança é afetada, logo ele será azinho e azinho. Sabemos que o casal é normal para essas características, logo eles são azão, traço, azão, traço. Para que esta criança seja filha deste casal, a primeira lei de Mendel diz que o filho herda cada alelo de um de seus genitores, ou seja, um azinho foi herdado vindo da mãe e um outro azinho veio herdado do pai. Logo, temos que os genótipos dos pais dessa criança vai ser azão, azinho e azão, azinho, enquanto do filho será azinho, azinho. Questão 3. Qual a probabilidade de que um casal heterozigoto para o alelo do albinismo tenha uma criança com albinismo? Então, vamos imaginar que temos um casal heterozigoto na geração parental, ou seja, o pai vai ser azão e azinho e a mãe vai ser azão e azinho. E azinho e azinho. Nessa geração, e azinho e azinho. Nessa geração, vamos ter a seguinte proporção. Então, azão, azão vai ser 1/4, azão e azinho vai ser 2/4 e azinho, 1/4. Pegando uma colinha da questão anterior, vamos ter os possíveis fenótipos para os genótipos, o afetado e normal. Azão e azão, azão vão ser os normais e azinho serão afetados. A probabilidade que o casal heterozigoto para o alelo do albinismo é de apenas 1/4. Muito obrigada pela atenção.